nos honra e enriquece o debate de hoje. Cumprimento e agradeço a presença de todas as autoridades militares aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. E por seus dignos integrantes, bem como a população brasileira, a quem o Ministério da Defesa e as Forças Armadas servem por meio da abnegada dedicação de cerca de 350 mil homens e mulheres, militares do serviço ativo, pessoas cuja motivação é a defesa da pátria. Retornando hoje à Câmara dos Deputados, tenho a distinta companhia dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Sentimos-nos honrados em cumprir o dever republicano de trazer à CREDEM uma atualização sobre a defesa nacional e as prioridades e os desafios que as Forças Armadas enfrentam na atualidade. Este diálogo construtivo, respeitoso e transparente abordará os temas mais significativos da defesa. Procuraremos prestar contas à Casa do Povo do que temos realizado. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas obedecem ao conjunto normativo definido na Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 97 e ainda pelos demais instrumentos legais. A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional são importantes instrumentos que ilustram o ambiente de trabalho das Forças Armadas. As novas versões desses últimos documentos já foram aprovadas pelo Senado Federal e encontram-se agora para apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. A esperada aprovação traduzirá a mais atualizada orientação política da nação para a defesa, fundamental para nortear as ações setoriais da pasta e das Forças Armadas. Neste ano, o Brasil celebra os 200 anos de sua independência. E o Ministério da Defesa completou recentemente 23 anos de existência. Embora pareça jovem como instituição, o MD possui consolidada experiência, elevados valores e ricas tradições e história, que são legados da secular trajetória de nossas Forças Armadas. Sabemos que a história das nossas Forças Armadas se confunde com a própria formação do país e com a nacionalidade brasileira. Essas notáveis instituições da pátria permanecem invictas e altivas, dignas representantes de um povo honrado e trabalhador, pacífico por natureza, mas aguerrido na defesa da pátria. Por isso, as Forças Armadas tornaram-se detentoras do apreço, do respeito e da credibilidade da população brasileira. Os brasileiros sabem que, não importando quais desafios tenham que superar, as Forças Armadas do país estarão sempre capacitadas, preparadas e em permanente estado de prontidão para cumprir a missão atribuída pelo povo na Constituição, assim como mantêm-se disciplinadas, conduzidas segundo a rígida hierarquia militar e lideradas por homens e mulheres que têm na sua missão o foco principal de conduta, de vida e de patriotismo. Dita essas palavras iniciais, com a permissão do presidente da mesa, eu gostaria de fazer uma breve apresentação contendo ilustrações da defesa nacional. Esse é o cenário mundial que vivemos, volátil, incerto, complexo e ambíguo, com uma guerra na Europa, problemas de refugiados, o crime organizado, principalmente no tráfico internacional de drogas, na área de cibernética, na questão climática, nas manifestações violentas, numa pandemia
com o terrorismo internacional ainda presente, grupos paramilitares em determinadas áreas e em outras a fome. Esse é o cenário mundial em que vivemos, por favor. E nesse sentido, e tomando o teatro de operações europeu, onde temos uma guerra com novos meios tecnológicos em ação, um drone kamikaze, o emprego dos meios mais modernos de algumas nações, o nosso SARP, o blindado, a artilharia de campanha e antiaérea, a defesa antiaérea. Esse é o cenário do conflito hoje na Europa, o que nos faz repensar ou reforçar a defesa nacional. Por isso, por favor, é uma preocupação do Ministério da Defesa e de nossas Forças Armadas, fruto desse cenário, estarmos cada vez mais capacitados, preparados e em permanente estado de prontidão para atuar em ambiente de guerra multidimensional. Esse conflito na Europa nos faz reforçar a defesa não como um assunto dos militares, mas como um assunto da sociedade. Defesa é um dever de todos. Nós estamos apresentando para a CREDEM, que eu considero a CREDEM na Câmara dos Deputados e a CRE no Senado Federal, exatamente as comissões a quem a defesa e suas forças vão fazer chegar, vão torná-los parceiros na consecução dos nossos objetivos. E esse é o nosso desafio. Olha o tamanho do nosso Brasil, da nossa riqueza, os números são sempre superlativos e temos pessoas, gente que não entende o porquê de uma força armada forte. Pode passar? Na estratégia da... Pode voltar, por favor. Na estratégia da presença histórica de nossas Forças Armadas no território brasileiro. Não só a presença, mas a capacidade de se fazer presente onde quer que possamos estar. Nessa pronta resposta e a condição de termos a capacitação suficiente para dissuadir uma força adversa que atente contra a soberania do nosso país. Já dizia o Barão do Rio Branco, nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. Ou é muito bom discutir acordos, tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. A seguir, por favor. E a história de nossas Forças Armadas vem de muito. Lá na expulsão dos franceses no Rio de Janeiro e a criação ou a origem da nossa Marinha de Guerra. Em Guararapes, a origem da nossa Força Terrestre, o Exército de Caxias. E em 41, nascendo da aviação do Exército, a criação da Força Aérea Brasileira. Pode passar? Essa é a base legal, já citada nas minhas palavras iniciais, a nossa Política Nacional de Defesa, que estabelece o que devemos fazer. E lá, muito bem definidos, vou passar daqui a pouco, os Objetivos Nacionais de Defesa. A estratégia é um documento acoplado à política que define como eu vou fazer para atingir os meus objetivos da política, com diretrizes. E o livro branco é a documentação que dá transparência, a confiança mútua, a publicidade das ações que acontecem na política e na estratégia. O livro branco de defesa nacional. E são 8 objetivos bem definidos, nacionais de defesa, muito bem definidos. E as imagens são bem marcantes. A garantia da soberania, do patrimônio nacional e a integridade territorial, por exemplo, da nossa Amazônia Azul. Por favor.
assegurar a capacidade de defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Nós temos que estar prontos. Para isso, o serviço militar e a instrução militar, o adestramento, as operações, o ensaio, para que possamos estar prontos ao chamado da pátria. Outro objetivo nacional é a promoção da autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa. E isto bem característico nessa imagem do nosso KC-390, essa parceria da Embraer com a Força Aérea Brasileira e um pool de países que participam desse projeto. Pode passar? Contribuir para a preservação da coesão e da unidade nacional. E essa fotografia define bem a união das raças, cada um com a sua força, num conjunto, possibilitando essa coesão, salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais situados no exterior. É outro objetivo nacional de defesa. Essa imagem é o resgate, trazendo de volta para o país os brasileiros e outros mais lá da Ucrânia após o início desse conflito. Pode passar? Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa nacional. Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira, eu disse isso lá na minha introdução, nos assuntos de defesa nacional. Essa imagem é no Comando Militar da Amazônia, em que se desenvolvem atividades e eventos com a participação da sociedade em geral. Pode passar? Outro objetivo, contribuir para a estabilidade regional